O Flávio Bolsonaro, pessoal, ele quis dar uma de esperto. Ele achou que ele estava ali conversando com os umpa-lumpas dele, já que ele é o Willy Wonka brasileiro, um grande empreendedor do ramo chocolatício. Só que quando o Flávio Bolsonaro, que é um manezão, quer dar uma de esperto, ele acaba dando uma de bobãozão. E ele de fato quebrou a cara. Porque vocês viram o que aconteceu. O Capitão Jacaré, o Valdir Ferraz, amigo de longa data do Bolsonaro, que se diz íntimo do presidente da República, eles ficam trocando confidências, talvez inclusive troquem fotos de piu-piu, falou para a revista Veja toda aquela história confirmando as rachadinhas. Falando que a Ana Cristina Vale, a segunda esposa do Bolsonaro, que organizou todas as rachadinhas, e o Bolsonaro não sabia de nada, nem o Bolsonaro, nem os filhos dele. Mostrando que, de fato, o mal de corno de ser o último a saber não é só do Bolsonaro, mas também do Flávio e também do Carluccio. Que depois que a Ana Cristina Vale deixou o matrimônio com o Bolsonaro, quem assumiu todo o esquema foi o Fabrício Queiroz. O Flávio Bolsonaro veio a público falar que toda essa história era mentira. E aí o que a revista Veja fez? Deu uma de Léo Dias, cara. Porque eu não sei se vocês acompanham o Léo Dias, o homem mais poderoso do Brasil e o homem mais incrível também, porque ele fica nos entretendo com as fofocas dele. O Léo Dias, o lance dele é o seguinte, quando alguém começa a desafiá-lo, não, essa fofoca é mentira, ele chega e fala assim, minha querida, sempre assim, né? E aquele relaxinho, minha querida, você quer que eu mostre prints? Eu mostro. E aí a conversa acaba. A Veja não mostrou prints. A Veja mostrou áudios da entrevista com o Capitão Jacaré. E eu vou mostrar tudo isso pra vocês porque o problema desse esquema das rachadinhas é a ligação da família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. Então vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês, mas antes você vai clicar no botão de gostei, vai ativar as notificações e vai me seguir no canal de lives. Todos os dias aqui no YouTube nós fazemos live, então não perca tempo, junte-se a nós, junte-se a essa grande roda de discussão e também de fofocas no YouTube que vocês vão adorar. Deixa eu ler aqui rapidamente pra vocês o que foi dito pelo o Valdir Jacaré. Porque causou uma repercussão imensa. E nós não entendemos, de fato, o motivo dessa fala do Valdir Jacaré para a revista Veja. Porque não ajuda em absolutamente nada Bolsonaro. Nada. Porque o assunto das rachadinhas estava um assunto meio morto, ninguém estava falando. E aí o Capitão Jacaré vem e confirma as rachadinhas, falando que Bolsonaro não sabia, que era todo o esquema da Ana Cristina Vale. Não faz sentido. Porque de onde que ela tirava todo o dinheiro? Bolsonaro nunca desconfiou? Onde ela colocava o dinheiro? Em paraíso fiscal, offshore, igual o Paulo Guedes? Será que ela era sócia do Paulo Guedes? Não é brincadeira. Então não faz muito sentido. E ele viu que falou uma bobagem. E depois tentou remediar a situação. O pessoal do antagonista, eles levantaram na verdade a possibilidade que houve uma espécie de vazamento controlado. Eles estavam prevendo a possibilidade de explodir alguma coisa em torno da Ana Cristina Vale. Até a suspeita que ela estava chantageando o Bolsonaro, então vazaram essa informação para poder jogar a culpa toda na Ana Cristina Vale. Olha, essa história levantada pelo antagonista foi uma possibilidade que nós levantamos, tá? Mas ainda é muito estranha. Eu fico assim com um pouco de pé atrás, temos que esperar os próximos dias para entender de fato. A revista Veja parece que também deu uma desmentida no antagonista. Depois eu chego nesse assunto. Primeiro deixa eu ler a carta que foi feita pelo o delegado Valdir Jacaré, o capitão Valdir Jacaré, no Instagram. Eu, Valdir Luiz Ferraz, o Jacaré não, ele não colocou o Jacaré, mas eu coloquei. Valdir Luiz, ele era babá do Carluccio, sabia? Ele ficava tomando conta do Carluccio na época, enquanto o Carluccio era vereador, e aí foi babá do Carluccio. O Jacaré do Couro Grosso era babá do Carluccio. Eu, Valdir Luiz Ferraz, venho a público, em carta aberta, prestar esclarecimento sobre a reportagem maldosa e falaciosa que a revista Veja fez sobre a família Bolsonaro usando meu nome. Em primeiro lugar, frisa-se que nunca fui nomeado no gabinete de Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro ou Jair Bolsonaro. Tampouco nunca me pediram dinheiro algum sobre nada, ou seja, ele não participou das rachadinhas. Então ele já está se livrando aqui da história. A repórter, no intuito de deturpar o que eu disse quando falei, aspas, tudo que sei sobre o caso das rachadinhas é o que vocês mesmos publicam nos jornais. Colocou de maneira irresponsável, como se eu estivesse declarando que sei de algo. Informo que jamais presenciei ou soube de algo que tenha havido rachadinha em qualquer gabinete dos Bolsonaros. Boa noite a todos. Só que aí a revista Veja fez o seguinte...
fez a seguinte reportagem: Flávio Bolsonaro tenta desmentir rachadinha, porque ele falou que a Veja estava agindo de má fé, coisas do tipo. E a Veja fez o seguinte: Flávio Bolsonaro tenta desmentir rachadinha em vídeo, mas áudios comprovam. Senador publica tentativa de recuo de ex-assessor Valdir Ferraz, mas gravações confirmam o que ele disse à Veja. E aí, pessoal, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Ó. Ah, tá meio ruim, peraí. Ah, aqui, ó. Não sei, aqui dá pra ver um pouquinho, ó. Tá vendo isso aqui? É o áudio. Um áudio. Propaganda, mais áudios. A Veja, cara, mandou um monte de áudio. E tem vários, não é? É com um beco sem saída. Ela faz uma M, no caso, a Ana Cristina Vale, e eles assinaram sem saber. Isso agora vão pagar caro por isso. Ó, vou mostrar aqui, ó. O recado que ela manda é, às vezes, no cercadinho. Não, às vezes ela vai no cercadinho. Tá aí o áudio. Não fala nada. Pra ver que ela tá ativa, só. É uma forma de chantagem, lógico que é chantagem. Aí, ó. Mas ela foi algumas vezes, né? Foi, umas 3 ou 4 Pra vezes. ser vista por ele. Pra ser vista, foi. Nem toca nesse assunto, pra não deixar o cara de cabeça quente. Tá vendo? Aconteceu, cara. O cara, ó, ela pegava a maior parte para ela e quando soube ficou... Aqui, ó, olha só. Não, pegava a maior parte. Aí. Quando soube, ficou desesperado, né, pô? Entrou numa fria aquilo aí. Ah, foi quando explodiu a primeira vez na imprensa. Tá vendo? Ele sabia de tudo, então não adianta o Flávio Bolsonaro querer desmentir, pessoal. Não adianta, porque os áudios comprovam tudo isso. E aí, a Veja fez uma outra reportagem falando o seguinte: Bolsonaro tenta calar Jacaré. Tenta calar o amigo Jacaré. Talvez o Bolsonaro devesse ter chamado lá o Steve Irwin, não, o Dr. Kroc, o Richard Rasmussen, aproveitar que é amigo do Richard e ter ido lá pra pegar o Jacaré assim no braço, ou enrolar a boca dele, porque poderia calá-lo, né? Talvez o Bolsonaro devesse chamar o Richard, porque o que tem de bicho e animal no governo, só o Richard, que já foi meio embaixador do turismo brasileiro, pra dar conta disso tudo. Presidente, segundo o Estadão, telefonou para Valdir Ferraz para repreendê-lo pelas declarações dadas à Veja. Aí a Veja falou o seguinte: o Estadão decidiu ouvir Jacaré sobre a entrevista explosiva publicada pela Veja. Ao contrário de sites que elaboram teorias bizarras sobre a capa de Larissa Borges, o jornal fez jornalismo e foi apurar direto na fonte. E acabou flagrando um telefonema do próprio presidente a um amigo que deu declarações reveladoras sobre o esquema familiar das rachadinhas nos gabinetes dos Bolsonaros, tá? E aí, em uma entrevista para a... como fala? Pra aquela mulher do Marcos Paulo, enfim, que foi processada. Cadê aqui, ó? Deixa eu pegar aqui. Em uma entrevista para Antônia Fontenelle no YouTube, Ferraz afirmou o seguinte: não vou nem falar do Flávio. Você pega o tal Marcos Abrão, 300 mil de rachadinha. Você está de sacanagem. Porra, 300 mil não paga nem a gasolina do cara. O Flávio foi prejudicado por causa de 1 milhão. Que é 1 milhão? 1 milhão e 200 mil? 100 mil por mês, isso é muita cara de pau, é muita sacanagem. Só que aí, pessoal, o problema das rachadinhas do Flávio Bolsonaro não é o crime do colarinho branco. Porque o André Siciliano, do PT, presidente da Alerj, teve um valor de rachadinha muito maior do que o Flávio Bolsonaro. Isso todo mundo sabe. A questão das rachadinhas é a ligação da família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. Esse é o grande problema. Porque duas contas administradas pelo Adriano da Nóbrega, miliciano, que foi morto em uma ação policial em 2020 na Bahia, eram abastecidas com dinheiro depositado pelo Fabrício Queiroz. Esse é o problema. A mãe e a esposa do Adriano trabalharam dentro do gabinete do Flávio, com indicação do Fabrício Queiroz. A milícia do Adriano, o escritório do crime, é a milícia em Rio das Pedras, que o Fabrício Queiroz ficou escondido. E a milícia do Adriano é a milícia que é suspeita do envolvimento no que aconteceu com a vereadora Marielle Franco. Então olha só a situação. As rachadinhas do gabinete do Flávio mostram a relação da família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. Porque nós sabemos que é uma relação intrínseca dos 3 filhos do presidente da República. Não é somente o Flávio Bolsonaro, é uma questão da família. Porque todo mundo fala e aponta que o Bolsonaro era o grande articulador, o chefe das rachadinhas. Então o problema não é que teve desvio de recurso público, todo mundo faz isso. Esse não é o problema. O problema é que mostra a relação criminosa do Bolsonaro e da família com o crime do Rio de Janeiro. Então dinheiro público era utilizado para abastecer o crime no Rio.
Então isso é sério. E daí o que acontece? Nós colocamos Bolsonaro como sendo um criminoso e ele não pode ser presidente da República patrocinando uma milícia do Rio de Janeiro. Uma milícia que está envolvida com a morte de uma vereadora. Então por isso que esse caso é sério e muito sério e precisa de uma explicação. Não pelo dinheiro que foi desviado. Ah, isso é mixaria, não sei o que tem papapá. E ele tá até certo, é pouco, mas isso não interessa isso. Não é a nossa questão. A questão é a relação de Bolsonaro com o crime do Rio de Janeiro. E a rachadinha é a porta para isso. Nós não podemos ter dúvidas com relação ao presidente da República e a relação dele criminosa com a milícia do Rio de Janeiro, com o escritório do crime. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, o link está aqui na descrição para que você possa se inscrever no canal de lives, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.